Olá, pessoal! Eu sou a professora Amiga e na aula de hoje vamos estudar a primeira parte do conteúdo de funções da disciplina de Cálculo 1. E função? O que seria uma função? A definição formal para a função. Então, quando a gente teve o primeiro contato com o assunto de função lá no ensino médio, ensino fundamental, a gente começa a visualizar uma função como uma associação de elementos de dois conjuntos, ou até mesmo uma relação, onde tem um conjunto de elementos e eu quero relacionar, associar com outro conjunto de elementos, que mais para frente a gente vai ver que esses conjuntos vão ser chamados de domínio e contradomínio. Então, formalmente falando, uma função representada por essa letra F, mas também pode ser representada por outras letras, nada mais é que uma lei que vai associar cada elemento X de um determinado conjunto, que eu vou chamar de D, a exatamente um elemento que eu vou chamar de f de x, é quando eu aplicar a função nesse elemento x da minha entrada para um certo conjunto E. Então, para uma função, eu preciso ter dois conjuntos, certo? E aí eu vou pegar elementos do meu primeiro conjunto e vou associar para elementos do meu segundo conjunto, através de uma determinada função, uma lei determinada que a gente chama de função, certo? E aí, basicamente, tem como fosse os elementos da entrada. Quando eu aplico a função, eu vou ter quais são os meus elementos da saída. Em geral, vamos considerar as funções para esses dois conjuntos, tá? Que é o domínio e o contradomínio. São conjuntos de números reais. Que números reais são esses? A gente viu lá no ensino fundamental, muitos viram que esse conjunto dos números reais é um conjunto numérico, certo? E aí a gente tem sempre uma cadeia de conjuntos numéricos, começando com os conjuntos dos números naturais, que são os números positivos, vem os números inteiros, que são os negativos, os racionais são aqueles números que podem ser escritos na forma de uma função, de uma fração, perdão. Os irracionais são os números que não conseguem escrever de forma de uma dízima periódica. E os reais é todo esse conjunto aí, todos esses conjuntos associados a um conjunto maior que a gente chama de números reais. Então, todos os elementos aqui dos nossos conjuntos nessa disciplina com relação à função, vamos trabalhar com os conjuntos de números reais. Vamos visualizar através do diagrama como é que acontece essa associação, uma função. Então, nós temos aqui representando dois conjuntos, tá? Numérico. E aqui eu chamo conjunto D, esse conjunto aqui é o conjunto domínio da minha função. E esse outro conjunto aqui, que está escrito como conjunto E, vai ser o contradomínio da minha função. Então, para cada elemento, para cada valor do meu domínio, quando eu aplicar a função, eu vou ter um valor específico no meu contradomínio, tá? E assim sucessivamente. Então, isso é a função. Se eu tenho aqui uma função, por exemplo, uma função que eu vou definir todos os elementos do meu contradomínio, x, vai receber como uma função, associação no conjunto do contradomínio, como duas vezes o elemento que eu escolhi no domínio x. Então, se eu for fazer aqui em forma de diagrama, considerando o conjunto dos números reais, tá? Vamos considerar aqui o número 1, o número 2, o número 3, o número 0, menos 1, e assim sucessivamente, tá? Números reais. Então, quando eu aplico a função no elemento 2, quem será o elemento que vai ser mapeado aqui nesse meu conjunto E? Então, vamos lá. Quem seria o f de 2? Quando você aplica o f de 2, onde tem x, você vai colocar o valor 2, tá? Então, f de 2 vai ser igual a 2 vezes 2. E quanto é 2 vezes 2? 4. Então, a função definida por f de x igual a 2, essa função f aqui, ela vai levar o número 2, que é o valor de x aqui. Aqui são os elementos que a gente vai representar como x, tá? Quando eu aplico o meu f de x, o f de 2 vai ser igual a 4. Então, aqui vai mapear para o 4. Quem vai ser o f de 3? Quando eu aplicar o f de 3, eu vou colocar aqui no lugar do x o 3. Quando eu aplicar f de 3,
2 vezes 3, onde tem x, eu vou colocar 3. 2 vezes 3, 6. Então, essa função aqui definida, quando a gente aplica a função no valor x, a minha imagem, o número correspondente no conjunto do contradomínio vai ser o valor 6. E assim por diante. E quando estamos estudando a definição de função, surgem algumas notações, algumas letras, algumas variáveis que recebem uns nomes específicos. E aí vamos verificar isso agora, tá? Então, primeiro vem essa notação aqui, f de x, que é o valor, é um número que a gente atribui a uma variável x quando aplicado a uma determinada função. Então, a função é dada, tá, de forma específica, e quando eu vou atribuindo valores ao x, nós vamos obter esse número f de x, que é do meu contradomínio. A gente vai ver isso com calma já já, tá? Então, a gente chama esse f de x, quando eu estou aplicando com algum valor numérico, aplicar f de 2. Qual é o valor da função no número 2? A gente vai obter o valor f de x, tá? A imagem dessa função, a imagem de uma função, é o conjunto de todos os valores possíveis de f de x, obtidos quando x varia por todo o domínio. Então, vamos lá. Qual a diferença de uma imagem para um contradomínio? Aqui eu coloquei essa imagem para ilustrar. Quando estamos tratando de funções, sempre temos que ter dois conjuntos para relacionar. O conjunto que eu chamo de domínio, que são os valores que eu vou aplicar à função. E o conjunto que eu chamo de contradomínio, que é o conjunto de elementos que vão receber, vamos dizer assim, os valores quando eu aplicar a minha função nesse meu conjunto domínio aqui. Então, para ser função, observação muito importante, todos os elementos do domínio têm que estar bem definidos com a função. Ou seja, todos os elementos aqui do meu domínio, eu vou ter que ter um valor associado no outro conjunto lá do contradomínio. Todo. Se o 5 não tiver um valor lá, então não é mais uma função. Eu não consigo determinar uma função. Tá? Da mesma forma que todos os elementos aqui do meu domínio, eu só posso ter uma imagem, só posso ter um elemento que eu estou associando lá no meu conjunto. Eu não posso ter, por exemplo, o número 2 aqui indo para o B e o mesmo número 2 indo para o D. Não, isso não é função. Para ser função, cada elemento do domínio aqui só tem uma imagem, um elemento lá correspondente, e todos têm que ter um valor correspondente também do outro lado, certo? Para ser função. Então, quando eu tenho esses dois conjuntos A e B, esse conjunto A eu chamo de domínio. Esse conjunto B eu chamo de contradomínio. Só que no contradomínio não é obrigatório que todos os elementos aqui recebam uma associação do meu domínio. Por exemplo, aqui ó, a letra D e a letra E, esses elementos D e E, não receberam um elemento como função. Então, será que isso vai ser função? Não. Não é obrigatório que todos os elementos desse conjunto aqui eu vou ter associado, de acordo com uma determinada função, um valor aqui do meu domínio. Não é obrigatório, tá? Mas os elementos que recebem uma função, né, através da função que recebe como imagem, esses elementos aqui chamam justamente de imagem, tá? Então, todos os elementos do meu contradomínio e que recebem, que correspondem aos valores possíveis da minha função f de x, de acordo com os elementos do domínio, eu vou chamar de imagem. Então, vou mostrar um exemplo mais adiante, a gente vai saber a diferença do que seria contradomínio e imagem, certo? O símbolo que representa o número arbitrário do domínio, na verdade aqui qualquer símbolo x, nesse caso, a gente chama de variável independente. E o símbolo que representa um número na imagem, que são nesse caso aqui, A, B e C, a gente chama de variável dependente, dependendo do valor da função aplicado nos elementos do meu domínio. Então, aqui eu tenho ilustrando para vocês 3 casos aqui de diagramas que representam função e não representam função. Então, vamos lá. Nesse primeiro caso aqui, nós temos uma função, está bem definido. Todos os elementos aqui, olha, do domínio, quando eu aplico a função, vai corresponder a um elemento aqui do meu contradomínio, que é o conjunto B. Então, é uma função, pois todos os elementos aqui do domínio, ele possui uma imagem, ele possui um elemento correspondente no contradomínio e não sobrou ninguém. Então, de fato,
é uma função. Nesse caso aqui também é uma função? É uma função sim. Quando a gente olha para um domínio, todos os elementos do domínio têm associado um elemento do contradomínio, quando eu aplico a função. Então, todos eu consigo ter uma imagem e não sobrou ninguém aqui no domínio. Então, também é uma função. Quando eu olho para o contradomínio aqui, nesse caso, exemplo, nós temos que sobrou um elemento aqui que não tem nenhum elemento do X que está relacionado a ele. Tem um problema? Não. Nesse caso aqui, não é obrigatório, como eu falei no slide anterior. Tá? Só esse tipo de função que eu chamo que é uma função que não é sobrejetora, a gente vai ver a definição mais para frente. Tá? Mas nesse caso aqui, o que importa para ser função, a definição de função, é que todos os elementos do domínio que tenha um elemento relacionado, associado através da função, certo? Como é o caso aqui, esse caso 3, esse caso aqui não é uma função. Por que não é uma função? Por dois motivos. Primeiro, que esse elemento vermelho aqui do meio não tem uma função, um elemento imagem associado a ele. Para ser função, todos os elementos do domínio têm que estar bem definido na função para corresponder, ter um correspondente no contradomínio. E não tem. E outro motivo também que não é função é esse último caso aqui, olha. Para essa bolinha vermelha aqui, essa última bolinha vermelha, eu estou tendo duas setas saindo dele para dois elementos distintos do meu contradomínio. Isso não pode, tá? Para ser função, cada elemento do domínio só tem uma seta saindo dele, ou seja, só tem um elemento associado ao contradomínio. Então, para ser função, tem que estar, que nesses dois casos, todos os elementos do domínio, aqui, todos os elementos do domínio tem que ter uma associação, tem que ter um elemento associado no contradomínio. Exemplo, encontre a imagem da função f de x igual a x quadrado. Considerando aqui, como eu falei desde o início, sempre vamos considerar os conjuntos entre as funções como o conjunto dos números reais, tá? Então, os conjuntos, tanto domínio quanto contradomínio, são um conjunto dos números reais, tá? E aí, ele pede aqui um exemplo para a gente encontrar qual é a imagem da função, quais são os valores que vão estar relacionando os elementos dos conjuntos reais aqui no domínio para o contradomínio. Então, o meu domínio aqui vai ser o conjunto dos números reais, certo? Vai ser 0, 1, 2, 3. E o contradomínio também é o conjunto dos números reais. Então, vamos lá. A função é f de x igual a x quadrado. Então, quando o x for 0, quem vai estar sendo relacionado, associado à função, x, quando x for 0, onde tem x, eu vou colocar 0, vai ficar 0 ao quadrado, né? 0 ao quadrado, que é igual a 0. Então, quando x for 1, qual é a imagem desse elemento quando eu aplico essa função f de x quadrado? 1 ao quadrado vai ser 1. Quando x for 2, qual é o elemento no contradomínio que eu vou estar relacionando esse elemento? 4. 2 ao quadrado, 4. Quando x for 3, quando eu aplicar a função, esse 3 ao quadrado, dá 9. E assim por diante, certo? E aí, quando eu olhar também os valores negativos, como é que essa função vai se comportar? Então, quando eu fizer x de menos 1, quando eu aplicar a função menos 1 ao quadrado, vai para o próprio 1. Quando eu aplicar aqui o valor, desconsiderem assim a ordem, mas que não deu espaço ali em cima, vamos fazer aqui embaixo. Então, o valor de menos 2, quando eu aplicar menos 2 aqui, substituindo o valor de x, menos 2 ao quadrado, vai dar 4, vai dar um número positivo. Então, vejam que essa função, tanto o elemento 2 como o menos 2, ele vai corresponder à mesma imagem. Ambos vão para o valor 4. Menos 2 ao quadrado vai dar 4, 2 ao quadrado também vai dar 4. Então, essa função, ela só vai ter como imagem valores positivos. Aqui no meu contradomínio, como é todo o conjunto dos reais, aqui existe menos 1, aqui existe menos 50, menos 2. Porém, esses valores que estão nesse conjunto aqui do meu contradomínio, eles não estão sendo mapeados. Ou seja, nenhum valor aqui de x, quando eu aplicar a função, vai parar neles.
Porque a minha função eleva todo elemento ao quadrado, e todo mundo ao quadrado vai dar sempre um número positivo. Então, aqui os números negativos, eles não vão ter valores relacionados, associados do domínio. Não vai ter nenhum elemento que, quando eu aplicar a função, vai vir parar nesses elementos negativos. Então, dessa forma, a imagem dessa função, ou seja, os elementos que estão sendo mapeados, ou seja, os elementos que estão tendo como imagem da minha função, dados os elementos do meu domínio, sempre vão ser positivos. Então, a imagem dessa minha função, a gente representa assim, o I com M, dessa minha função, serão o conjunto dos números reais positivos. Ou seja, só quando tiver valores positivos é que corresponde ao conjunto imagem para essa função. Vamos para mais um exemplo. Encontre o domínio da função f de x igual a raiz de x mais 2. E aqui agora pede ao contrário, né? Ele pede agora o domínio, o conjunto inicial dos valores. Mas observe uma coisa. Existem valores negativos para a raiz quadrada? Não. Então, essa função só vai estar bem definida quando esse valor aqui, x mais 2, for sempre valores positivos. Ou seja, o domínio f consiste em todos os valores de x, tal que x mais 2 tem que ser maior que zero. Porque não existe raiz negativa nos números reais, certo? Então, esse x mais 2 tem que ser maior ou igual que zero. E aí a gente vai resolver essa inequação aqui, colocando 2 para o outro lado na equação. Isso é equivalente de que x tem que ser maior ou igual que menos 2. Então, para essa função estar bem definida, eu tenho que ter todos os meus valores de x tem que ser maior que menos 2 para poder ter uma raiz quadrada aqui definida. Então, o domínio vai ser um intervalo de menos 2 até mais infinito. Então, para todos os valores maiores que 2, essa função vai estar bem definida. Uma definição muito importante quando estamos estudando funções é a definição de gráfico. Principalmente quando a gente for estudar mais para frente a ideia de limite, derivada, e que a gente precisa entender o comportamento da função através do seu gráfico, é importante a gente entender bem a definição aqui, a construção de um gráfico de uma função. Beleza? Então, o método mais comum de visualizar uma função consiste em fazer o seu gráfico. Então, se f for uma função com o domínio D, o seu gráfico será nada mais nada menos que o conjunto de todos os pares ordenados, onde a primeira entrada do par vai ser os valores x, que estão definidos no domínio, e a segunda entrada desse par ordenado é a imagem, o valor correspondente do elemento x quando a gente aplica a função. Em outras palavras, o gráfico de f consiste de todos os pontos x e y no plano cartesiano, plano coordenado. De modo que esse y aí, nada mais, nada menos é do que a função aplicada no valor de x, que está no domínio. Então, a gente vai começar agora a lidar com essa notação de y, que nada mais, nada menos representa a função f de x aplicada no valor x do meu domínio. Então, para a gente construir o gráfico da função, precisamos esboçar duas retas do plano cartesiano. Vocês estudaram isso lá no ensino fundamental, no ensino médio, onde aqui a reta x corresponde aos valores do conjunto dos números reais para o domínio e a reta y vai corresponder aos valores dos números reais para o conjunto do contradomínio. Então, para cada função, eu vou ter um comportamento, né? Uma sequência de conjuntos de números que estão definindo a função e sua imagem de acordo com determinada função. Tá? Para cada função, o gráfico vai ser uma curva totalmente diferente. E aí, para cada valor associado do nosso, deixa eu ligar aqui a luzinha. Pronto. Para cada valor aqui associado aos elementos do domínio, a gente vai associar os elementos do contradomínio. Então, por exemplo, aqui nesse gráfico, eu tenho 0, 0, 1, 2 e assim por diante. Então, quando eu faço f de 1, quem é o valor do f de 1? O f de 1 aqui, vamos supor que seja aqui 1. Não está escrito. Então, esse ponto aqui corresponde ao ponto da minha função, onde o par ordenado
é 1. O valor do x é 1 e quando eu aplico f de 1 também vai ser 1. E assim por diante. Então, quando a gente quer construir um gráfico da função, a ideia é de construir uma tabelinha. Tá? Se a gente não conhece de forma alguma como é o comportamento desse gráfico, onde nessa tabela a gente vai definir os valores de x e os valores de y, onde y corresponde à função aplicada no valor x, tá? Que é o f de x. Então, nessa tabela a gente vai construindo alguns elementos, alguns valores, para identificar como é que se comporta essa função. E aí, esses valores vai dar pares ordenados que correspondem aos pontos, chamamos de pontos dessa função, onde a curva vai passar, tá? E aí, esse valor aqui que está em rosa, vai ser os valores do meu domínio, e os pontos que correspondem à função aplicada nos valores do domínio, vai ser aqui no contradomínio, justamente a nossa imagem, que está em verde, tá? Então, esses valores aqui, que não correspondem ao contradomínio, mas a imagem tem que estar correspondendo aos pontos que passam pela curva que a determinada função, ela esboça, ela cria, ela constrói, vamos dizer assim. Exemplo, esboce o gráfico e encontre o domínio e a imagem da função f de x igual a 2x. Então, vamos lá. Na próxima aula, a gente vai estudar alguns tipos específicos de funções, que são as mais usadas, as funções essenciais. E a gente vai analisar que esse tipo de função, ela está enquadrada no modelo de função linear. Então, todo esse modelo de função linear, o gráfico ele vai ser representado pela curva por uma reta. Tá? Então, a curva que representa o gráfico de funções lineares é uma reta. E aí, o gráfico tem a equação y igual a 2x menos 1. Então, como eu falei no slide anterior, é interessante fazer uma tabelinha observando alguns pontos para a gente saber onde é que passa essa reta nos eixos x e y. Lembrando que o x corresponde à primeira entrada dos pares ordenados e y à segunda entrada. Então, quando eu aplicar aqui x igual a 0, então a gente sabe que no par ordenado tem um valor de x e tem um valor de y, que o valor de y é nada mais nada menos que o valor da função aplicada a x, tá? Então, quando o x for 0, que eu aplico 0 na função no lugar do x, vai ficar o quê? 2 vezes 0 menos 1. Então, o y vai dar menos 1. Nós temos esse ponto aqui que representa um ponto nessa função. Então, quando eu olho para o gráfico, quando o x for 0, o y vai ser menos 1. Então, é esse ponto aqui, tá? Próximo ponto, quando o x for 1. Então, quando o x for 1, eu aplicar na função, 2 vezes 1, 2, menos 1. Então, nós temos aqui o ponto 1, 1. Então, quando eu tenho aqui, olha, mais para cá um pouquinho, tá? 1. Que não vai ficar tão bem desenhadinho, mas dá para entender, tá? Então, você que a reta já vai passar. Dado 2 pontos, a gente já consegue construir uma reta, tá? E quando o y for 0? Quando o y for 0, a gente vai responder aqui, porque é interessante olhar os zeros do x e do y, para saber onde é que esse ponto ele corresponde nos dois eixos, tanto do eixo do x e do eixo do y. Então, quando o y for 0, eu vou passar esse 1 para lá positivo e passo o 2 dividindo, então vai ser 1 sobre 2. Então, quando o x for 1 sobre 2, vai ser 0. Então, aqui, olha, 1 sobre 2, o y vai ser 0. Então, quando o y é igual a 0, aqui o 0, o x é 1, 2. Então, aqui veja que eu tenho 3 pontos que correspondem a essa reta aqui, que é a reta, é o gráfico que representa essa função f de x igual a 2x menos 1. Existem alguns tipos de funções que a gente não consegue definir ela de forma geral, para todo o valor do domínio. E aí, esse tipo de função a gente chama de funções por partes, porque as funções elas são definidas, possuem fórmulas distintas em diferentes partes dos seus domínios. Ela tem um comportamento diferente. E aí, essas funções são chamadas de funções definidas por partes, tá? E aí, como é que ela funciona? Como é esse tipo de função? Então, vamos usar um exemplo aqui. No slide está 4 exemplos que são do livro, mas eu peguei só um para deixar um pouco mais objetiva. Então, esboce o gráfico da função f de x igual a módulo de x. Então, essa função módulo, ela
tem características diferentes de acordo com os valores do domínio. Eu não posso definir ela de modo geral, para todo valor ela se comporta desse jeito. Não. Então, como é que elas funcionam? Para valores positivos, quando eu aplico a função, a imagem, o resultado desse valor vai ser o mesmo valor positivo. E quando os valores de x forem negativos, quando eu aplico a função módulo, esse valor negativo vai se tornar um valor positivo também. Então, de forma que valores diferentes do domínio aqui do x, ambos vão virar tudo positivo. Porém, quando aqui do lado do zero para a direita, onde isso aqui são os valores de x positivos, eles vão ser espelhados para os valores dele mesmo positivo. Por exemplo, aqui quem vai ser o f de 1 em x? Vai corresponder ao y aqui em 1. Quem é o f de 2? Vai ser 2 positivo. Quem é o f de 3? 3 positivo. Ou seja, a função vai mapear, vai levar os elementos de x positivo para elementos positivos aqui na coordenada y, ou seja, números reais positivos. Já para o lado negativo, são os valores negativos de x. Os valores negativos, quando eu aplicar a função módulo, vão tornar valores positivos de y. Então, essa função é definida por partes. A gente constrói também um gráfico à parte. Vemos que no gráfico de f coincide com a reta y igual a x. Essa reta aqui, todos os valores de y vai ser igual a x. E o da direita vai ser os valores igual a y, e y igual a menos x, à esquerda do eixo y. Vamos agora estudar a ideia de simetria relacionada à função. Então, existem dois tipos de funções que a gente relaciona com o sentido do sinal da função. Então, temos as funções pares e as funções ímpares. Então, se uma função satisfaz f de menos x igual a f de x para todo x em seu domínio, dizemos que ela é uma função par. Ou seja, para todo valor negativo, essa função ela vai ser positiva. Um exemplo disso é a função x², pois para todos os valores negativos, quando eu aplico a função vai dar um valor positivo. Então, f de menos x é igual a f de x. Então, quando a função tem essa característica, temos que é uma função par. Não só x², x elevado a 4. Então, qualquer valor aqui expoente positivo vai ser uma função par. Em contrapartida, nós temos também a função ímpar, que satisfaz o seguinte: quando eu fizer o f de x de valores negativos, o resultado dessa função, a imagem, os valores da imagem dessa função também vão ser negativos. E um exemplo disso é a função x ao cubo. É uma função ímpar, porque quando eu aplico os valores negativos, o resultado da função vai ser também negativo. Por exemplo, o menos x elevado ao cubo vai ficar menos x ao cubo menos f de x. Tá? Então, funções que têm essa característica são chamadas de funções ímpares. Também dividimos as funções em duas classes de crescentes e decrescentes. Uma função f é chamada crescente em um determinado intervalo numérico i, se a função f de x1 vai ser menor que f de x2, quando o valor de x1 é menor que x2. E dizemos que uma função ela é decrescente em um intervalo se o valor da função em x1 ela é maior do que a função em x2, quando x1 é menor que x2. Então, quando a gente olha isso em um gráfico, fica até mais fácil da gente entender. Então, vamos aqui nesse primeiro gráfico. Veja só que nessa função aqui, do intervalo de A até B, essa minha função ela é crescente. Como assim? Veja que x1 é menor que x2. Então, quando você aplica a função, o valor f de x1 vai ser menor que o f de x2. Então, ela é crescente. Mas observa aqui, olha, do B, o intervalo de B para C, a função ela decai, ela é decrescente. Ou seja, quando eu aplico aqui o valor B, meu f de B vai ser maior do que o f de C, quando o C é maior que o B. Então, quando isso aqui está diferente, quando os valores da função elas são maiores, quando na verdade os valores são menores, x1 e x2, então ela é decrescente. Já do intervalo de C para D, a função ela voltou a ser crescente, certo? Aqui também a gente tem um exemplo do gráfico da função x². Então, dos valores negativos, você pegar assim os valores de x do menos infinito negativo até o zero, o comportamento dessa nossa função ela é decrescente. Chegou no zero,
e foi para os valores positivos de x, essa função ela começou a crescer. Então, não quer dizer que uma função ela é totalmente crescente ou totalmente decrescente. Pode ter funções como funções lineares que elas são crescentes totalmente ou decrescentes totalmente. Mas vai ter funções que ela pode apresentar essas duas características em no mesmo intervalo, como eu posso falar, em intervalos distintos, mas na mesma função, tá? Então, aqui no intervalo de menos infinito a zero, ela é decrescente. De zero a infinito, ela é crescente. Então, a função ela pode crescer e decrescer seus valores, suas definições, numa mesma função. E aí, a gente também pode combinar funções através de duas funções distintas. E aí, essas combinações podem ser através da soma, subtração, multiplicação e divisão. Tá? As funções de soma e diferença são definidas da seguinte forma. Se eu faço uma função f mais g aplicada em x, significa que eu vou somar as duas funções, f de x mais g de x, assim como na subtração. Por exemplo, aqui eu tenho uma função f de x igual a raiz de x, e a função g de x igual a raiz de 2 menos x. Quando eu aplicar a função f mais g de x, eu vou somar as duas funções, tá? E como é que isso comporta o domínio? O domínio nada mais é do que a interseção dos domínios dessas duas funções, tá? E analogamente a gente consegue definir também para o produto, a multiplicação e para o quociente, a divisão, tá? Multiplica f vezes g aplicado no x, isso vai ser a função f aplicada no x vezes a função g aplicada no próprio x, tá? E aí, lembrando que o x é uma variável, tá? A gente vai estar aplicando a um valor numérico, por exemplo. O quociente de duas funções aplicada num valor 2. Então, vai ser o f de 2 dividido sobre a função g de 2. Mais uma definição associada à função, e essa eu acredito que todos aqui já viram, que é a função composta, composição de função, quando é que a gente compõe, tá? Esse assunto vocês viram também, acho que no ensino médio, e reviram em discreta 1, porque está pagando também matemática discreta. Dada duas funções, f e g, a função composta é dada por FOG, ou f bola g, tá? A gente primeiro aplica, sempre é feito da direita para a esquerda, tá? A leitura. A gente aplica a função g no valor x, e depois, dado o resultado, a gente aplica f de g de x. Então, exemplo. Se f de x é igual a x² e o g de x é igual a x menos 3, encontre as funções compostas f bola g e g bola f. Então, primeiro vamos fazer f bola g. Lembrando que é dar esse sentido aqui, ó. Dá uma setinha para cá. Sempre da direita para a esquerda. Primeiro a gente aplica g de x. Então, g de x, depois eu aplico o f em g de x. Então, quando eu pego a função g em x, quem é g em x? É x menos 3. Então, eu substituo aqui o valor de g de x por x menos 3. E agora eu aplico a função f. Quem é a função f de x? A f de x é x². Então, onde tem x agora, eu vou substituir por x menos 3. Então, f de x menos 3 é x menos 3 ao quadrado. Onde tem x, aqui a gente coloca x menos 3. E ao contrário, quem é g bola f aplicada em x? Então, primeiro a gente aplica f de x. Quem é f de x? F de x, por definição, é x². E aí eu substituo aqui o valor, x². Agora eu vou aplicar a função g quando o elemento do domínio é um x². Então, olha aqui, quem é minha g de x? Minha g de x é x menos 3. Então, onde tem x agora, eu vou colocar quem? x². Então, eu aplico, só substituir. Onde tem x, eu vou colocar x² na função. Então, vai ficar x² menos 3. Então, a ideia de composição é essa. A gente compõe uma função com a outra, dado um valor do domínio inicial x. E estamos seguindo para a última definição da aula de hoje, que será a definição de função inversa. Tá? Mas antes disso, precisamos relembrar o que significa ser uma função injetora, porque para uma função ela ter inversa, obrigatoriamente ela tem que ser uma função injetora. Alguns conceitos
em determinados livros, na literatura, exige também que seja sobrejetora. Mas aqui vamos trabalhar só com a ideia de imagem para aplicar a função inversa, então só precisa da exigência de que a função seja injetora. Então a aula de hoje foi um pouco mais extensa, mas foi que a gente conseguiu rever alguns conceitos de funções que a gente viu no ensino médio, ensino fundamental, até mesmo na disciplina de matemática discreta, mas a gente conseguiu rever com um pouco mais de calma. Mas aí vamos relembrar o que é uma função injetora. Então a função f é chamada de injetora se ela nunca assume o mesmo valor duas vezes, isto é, f de x1 é diferente de f de x2 sempre que x1 for diferente de x2. Então, a função injetora, os elementos aqui, olha, da imagem, ela não recebe dois valores distintos do meu domínio. Então, para ser injetora, tem que ser um único valor, tá? Assume um único valor, não pode assumir o mesmo valor duas vezes, como é a questão do x². Lembra? A função x² ela não é uma função injetora, porque eu vou ter dois valores do meu domínio, por exemplo, 2 e menos 2, indo no 4, e nenhum mesmo valor. Então, para ser injetora, a função ela nunca assume o mesmo valor duas vezes, tipo duas setas saindo aqui do domínio para o mesmo valor aqui na imagem. Tá? Nesse caso aqui, olha, não é injetora, porque eu tenho o valor 2 e o valor 3 assumindo o mesmo valor aqui no 4. Então, para ser injetora, todos os valores aqui da minha imagem só possuem um elemento correspondente no domínio, certo? Então, para ser injetora também, existe um teste da reta horizontal. Uma função ela é injetora se nenhuma reta horizontal intercepta seu gráfico em mais de um ponto. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa função definida por essa curva aqui nesse gráfico. E aí, se eu passar uma reta horizontal, se essa minha reta ela interceptar a mesma reta, tá? 2 pontos no gráfico, quer dizer que essa função ela não é injetora, pois f de x1 é igual a f de x2, aqui olha, com x1 e x2 sendo distintos. Já essa função aqui, x ao cubo, x a 3, ela é uma função injetora, porque qualquer reta que eu passe aqui na horizontal, ela só vai interceptar em um ponto aqui no meu gráfico da função. E agora vamos para a definição da função inversa. O que é uma função inversa? Seja f uma função injetora, é obrigatório, é uma condição, tá? A função ser injetora para poder ter inversa. Então, com o domínio A e imagem B, sua inversa a gente representa por SF com menos 1, tem o domínio B e imagem A, a gente vai inverter, tá? O nosso domínio agora passa a ser a imagem da função e a nossa imagem passa a ser o domínio. Então, quando eu aplico a inversa em y de x, é justamente o valor da inversa da minha função de x igual a y, para todo y em b. Então, o domínio da minha inversa é a imagem da função e a imagem da inversa é o domínio da função. Vamos para um exemplo. Então, suponha que a função inversa seja igual a f de x igual a x ao cubo. No slide anterior, com o teste da reta horizontal, nós vimos que essa função ela é uma função injetora. Então, qual é a inversa dessa função? A gente vai isolar o x. É isso que acontece, gente. Então, vamos lá. Eu sei que o f de x, como é que a gente encontra a inversa, né? F de x é igual a x ao cubo. Lembra que esse f de x a gente pode inverter pelo valor de y, correto? Então, y é igual ao x ao cubo. Então, quando eu quero aplicar a função inversa, a gente aplica aqui com relação a aplicar a inversa em x ao cubo. Então, quando eu isolar o x, eu tenho que x vai ser correspondente à raiz cúbica de y. Eu apliquei a raiz cúbica de x, que é a função inversa de x ao cubo. Então, essa função aqui é a função inversa da minha f de x igual a x ao cubo. Então, quando eu aplico a função, lembrando que a gente representa uma raiz também na forma do expoente como fração. A gente vai ver isso com calma também na próxima aula. Então, se y é igual a x ao cubo, a gente aplica a inversa de f de menos 1 aplicado em y, vai dar x ao cubo.
E aí, quando eu aplico a função x ao cubo na inversa, vai dar o próprio x. E aí, para fechar a aula, a gente tem aqui um algoritmo que ajuda a gente a como achar a função inversa de uma função injetora. Então, o primeiro passo é a gente escrever a função y na forma de f de x. E a gente vai isolar o x nessa equação, escrevendo em termos de y, se possível. Para expressar a função inversa, f menos 1, como uma função de x, troque x por y. A equação resultante é y, vai ser a função inversa do x. Então, vamos lá. Encontre a função inversa do f de x igual a x ao cubo mais 2. Então, de acordo com o algoritmo, o nosso primeiro passo é escrever y igual a f de x. Então, onde tem f de x aqui, eu vou substituir pelo y. Vai ficar y igual a x ao cubo mais 2. Passo 2, isolar o x nessa equação. Então, vamos isolar o x. Então, eu tenho aqui x ao cubo igual a y. Esse mais 2 veio para cá como menos 2. E aí, para isolar o x, o cubo aqui vai como raiz cúbica para lá. E aí, para finalizar, trocamos o x por y, que aqui é o terceiro passo do nosso algoritmo. Troque o x por y e a equação resultante vai ser y igual a f de menos 1. Então, a função inversa é f de menos 1 de x, vou trocar o y pelo f menos 1 de x, vai ser raiz cúbica de x menos 2, tá? Então, é isso, pessoal, que a gente viu na aula de hoje. Vocês vão ter aula de exercício, tá? Vai revisar esse assunto com o tutor e aí vão fazer os exercícios baseados nos assuntos que a gente viu para esclarecer, tá? Mas qualquer dúvida, só entrar em contato comigo ou com os tutores da disciplina, que a gente vai tirando a dúvida e vai conversando, tá bom? E é isso, até a próxima.